Por que nós mentimos? Como assim uma criança tão pequenininha já consegue mentir? Por que a gente que é crente está aprendendo sobre a Bíblia há um tempão e mesmo assim, quando dá uma oportunidade, se a gente não cuida, já escapou uma mentirinha, coisa que a gente até fala, meu Deus, por que eu menti? Nem precisava. Isso é muito mais sério e a gente tem que valorizar de verdade, muito mais do que a gente tem feito. Vamos lá? Vamos juntos pensar sobre isso. Oi gente, eu sou a Débora Vieira Mendonça, você é muito bem-vindo ao Tem Gente Atrás de Nós. Toda terça-feira aqui você encontra um vídeo de história bíblica e de quinta um vídeo de aplicação prática para os vídeos da terça-feira. Hoje a gente vai falar sobre mentira, como que é difícil a gente administrar isso e tudo isso foi baseado na história de Jacó e Esaú. O vídeo da história bíblica você pode conferir no ícone que vai aparecer no final do vídeo, tá bom? Bom, para a psicologia, mentira, gente, é algo que é aprendido desde muito cedo. A gente aprende a mentir por modelo, gente. Você já pensou nisso? Ou por instrução também. Como Rebeca que ficou instruindo Isaac na história que a gente conhece, certo? Mas o que é interessante de aprender com a psicologia é que a mentira faz parte do treino de linguagem. Para a gente aprender a falar e falar bem, a mentira tá ali no meio, gente. Olha só, vai segurando comigo. A gente pode mentir consciente ou inconscientemente. E por que a gente mente? Normalmente a gente mente para se esquivar, para sair, para fugir de ambientes que vão punir a gente. Foi você que pegou isso? Não. Foi você que quebrou isso? Não. E na verdade foi, então eu não quero levar bronca, eu não quero ser punido, então eu minto. Ou eu querer um prestígio social, aplauso, ser reconhecido. Nossa, você já fez isso de verdade? Não sabia que você tinha tudo isso de coisas. Enfim, para conseguir ser aceito, eu também acabo podendo mentir. Gente, a Bíblia fala claramente que a nossa velha natureza ela é ligada à mentira. Olha lá o que Colossenses fala pra gente. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem e das suas práticas. Quer dizer, o velho homem e as suas práticas estão ligados à mentira. Eu que tenho Jesus não devo estar ligado a essa velha natureza, mas essa velha natureza ela naturalmente mente. Diante de Deus, a gente tem que aprender a se livrar dessa prática. Isso não vem de Deus. E como que a gente pode fazer isso e ensinar as crianças isso? Porque é fácil a gente ensinar as crianças sendo que a gente mesmo não parou de mentir. Quando dá, a gente fala aqui, fala ali, mas a bênção de Deus não tá na mentira. Então vamos pensar nas dicas práticas sobre como lutar contra a mentira. Para adultos e adolescentes primeiro, para a gente ver a gente como modelo da criança, certo? Quando eu comecei a mentir? Por que eu comecei a mentir? Uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali. Essa análise é muito importante porque a gente volta lá e fala, eu tô mentindo então por medo, eu tô mentindo então por querer elogio, querer a atenção dos outros. Isso é tão especial no processo de cura que nosso Deus nos dá. Na nossa vida, todo comportamento são anos praticando, anos aprendendo, anos se comportando daquela forma. Eu fico imaginando assim o padrão de Rebeca, né? Ela mentiu pro marido, ela enganou o próprio filho Esaú também, né? E ela ainda orienta Jacó a fazer o mesmo. Quer dizer, você percebe como a gente ensina, como se fosse assim, com a melhor boa intenção do mundo, ela quis ensinar o filho do modo mais errado que deu para ensinar. E nós somos assim também, não é só Rebeca, não é só Jacó. Gente, ainda tem mais dica para você que é adulto e adolescente e ainda mais pra gente ensinar as crianças, mas curte aqui. Põe a mão aí no like porque isso ajuda demais a gente conta com vocês, tá bom? Segunda dica, gente, confesse o pecado diante de Deus, isso cura. E confesse também para um amigo, para um conselheiro, para um psicólogo, para um pastor, para alguém que te acompanhe. Eu tenho uma dificuldade com a mentira, me ajuda, eu não quero mais, eu quero ser liberto disso. O terceiro ponto é sobre um voto que a gente deve fazer. Para a gente falar com a verdade, a gente tem que ter um compromisso entre a gente e Deus. Eu vou aprender a me preparar, a não ficar mentindo e até às vezes encarar uma situação difícil, pagar o preço da verdade para depois ir aprendendo a não ficar fazendo as coisas erradas, sabe? Se eu fizer uma coisa errada, eu vou ter que falar a verdade. Então, eu me preparo 2 vezes para agir. Faça um voto com Deus sobre a verdade. Agora as dicas então são para quem ensina a criança. Primeiro, seja exemplo de falar a verdade.
Mesmo quando for difícil, que a criança veja que, olha, foi difícil, mas a minha mãe falou a verdade pro meu pai nessa hora. Nossa, é que ela veja pessoas que pagam o preço de falar a verdade. 2, procure ser um canal aberto para conversa, sabe? Porque se a criança sentir que ela errou, mas ela pode chegar e falar, mãe, olha, eu que quebrei o seu vaso sem ser punida, provavelmente ela não vai ter por que mentir, certo? Ela encontra um ambiente seguro para poder falar a verdade. Não é que a gente vai passar a mão no erro, mas vamos ser firmes com amor, que ela possa aprender a assumir os próprios erros, mas é isso, sem punições exageradas demais. E isso ajuda a criança a ter confiança para falar a verdade. Terceira dica muito importante, gente. Quando a criança errar, não faça vista grossa. Você viu que a criança mentiu? Confronte o pecado. Isso é mentira. Isso não agrada a Deus. Com sabedoria, firmeza e amor, mas confronte. Mostra que é pecado e você descobriu. Às vezes, não querendo causar intriga em casa e tal, às vezes a gente ou estoura demais ou passa a mão demais. Mas se a gente lembrar, gente, que o diabo é o pai da mentira, a gente tem força para não permitir que a criança fique mentindo, mentirinha branca, né? Que nem a gente fala aqui e ali. Não, seja sábio, fale com amor e fala, não, filho, isso não é de Deus. O diabo é o pai da mentira e você não deve ser assim. A criança vai ganhando temor. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho que nos guia na verdade. Ele vai nos ensinar a pagar o preço da verdade. É só sermos amigos de Jesus. Muitas vezes não é fácil, mas ele nos ajuda. E o versículo que a gente ensinou para as crianças na história dessa semana foi: deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Vamos pagar o preço de falar a verdade, de ser realmente uma referência de valor para a criançada? Bom, gente, é isso. Muito obrigada pela companhia. Quero pedir para você comentar aqui embaixo se essas dicas têm sido práticas para você, você tem aproveitado elas, ajuda a gente, comenta aqui embaixo que isso é super precioso e com certeza eu vou responder você também, tá bom? Compartilha com todo mundo que você conhece e eu te espero na próxima terça-feira. Grande beijo e até lá!